Alguém perguntou assim pra mim, Lu, mas se eu tenho que dar foco neste pensamento, se eu tenho que dar foco nisso que eu quero produzir na minha vida, nisso que eu quero experimentar, e que não é o sentimento que cria, então quando eu sinto dúvida, quando eu sinto medo, são sentimentos que eu tenho. E aí, como é que isso não atrapalha? Se o sentimento não cria, mas é ele que descria, porque uma dúvida e um medo são sentimentos. E aí isso vai descriar. Olha a confusão. Veja como é importante vocês ficarem bem ligados no que eu falo, anotar os pontos principais para não dar confusão. Olha a confusão. Se sentimento não cria, como que o sentimento do medo ou da dúvida descria? Foi essa basicamente uma pergunta que eu recebi. O que é um medo? Ai, Lu, eu tô com medo, eu tô sentindo medo. Eu não sei vocês, mas eu já contei várias vezes que eu era uma pessoa muito medrosa. Medrosa mesmo. Cagona. Ele dá risada, mas é verdade. Cagona. Como é que eu sentia o medo? Ah, o medo vinha do nada? Fazia bu? Não. O medo vinha de um pensamento. Eu pensava que algo podia dar errado. E então aquela emoção me trazia um sentimento chamado medo. E ali eu ficava travada. Eu não tomava decisões, eu não ia pra frente. Na maioria das vezes eu desistia. Porque eu tinha medo que aquilo se tornasse verdade. Então não era real, era uma ilusão. Só existia na minha cabeça. Por quê? Porque é só um pensamento. E esse pensamento geralmente é uma dúvida. Então, queridos, sentir o medo é resultado de um pensamento medroso. Lu, como é que eu faço para não sentir medo? Controle os pensamentos que te assustam. Nossa, parece fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria. É fácil. E você não conseguiu fazer ainda porque continua achando que é difícil. Só isso. O que tira o sono das pessoas à noite? Não é o problema, não é a falta de dinheiro, não é a escassez, não é nada disso. É um pensamento que lembra ela que ela não tem dinheiro suficiente para pagar as contas. É um pensamento que faz com que ela acredite, com que ela tenha essa ideia de que vai dar tudo errado. É um pensamento de dúvida que leva ela a duvidar de todo o resto. Então, quando eu sinto medo, o sentir o medo é o quê? Um pensamento de medo, ou de dúvida, ou um nhonhonhoi, ou um drama. Grande maioria é drama. Existem até alguns memes na internet, nem sei se ainda existe até hoje, mas existem alguns que, eu perdi o sono pensando nas coisas que não vão acontecer, porque são os pensamentos que estão ali. E quanto mais eles estão sendo alimentados, mais eles te assustam, até chegar a um ponto que nos paralisa. E aí você sente esse medo, sente frio na barriga, sente vontade de desistir. E volta para trás. Ah, Lu, mas e quando eu sinto que tudo dá certo na vida dos outros, mas não dá certo na minha? Isso também tem a ver com o resultado de não mereço. Ah, para mim não dá certo. Eu não mereço. Desmerecimento. Desmerecimento é um sentimento. Que começa onde? No teu pensamento. Quando você pensa que você não tem valor. Vocês conseguem perceber como é fácil arrancar com a mão problemas como esse? Lu, eu estou com medo. Não, você não está com medo. Você está sentindo medo porque existem pensamentos de medo, de dúvida. Para de pensar essas coisas. Ah, eu não consigo controlar meu pensamento. Então, vamos voltar algumas casinhas, porque aqui está o grande mal. Eu deveria ter trocado o nome dessa live. Não deveria ser campo eletromagnético. Deveria ser o grande mal que você enfrenta, ou qualquer coisa assim. Porque o grande mal são esses pensamentos. Um pensamento de dúvida te traz um monte de dúvida. É uma loucura. Um pensamento de medo te traz um monte de outros pensamentos de medo. Tira o apetite. Eu perdi a conta de quantas vezes eu perdi a fome. Eu não almoçava ou não jantava, o que quer que fosse. Porque eu estava angustiada. Não descia a comida, por mais que eu quisesse, eu não iria conseguir. Porque aquilo é tão grande, paralisa de um jeito que você não consegue. Quantas vezes eu perdi o sono? Eu perdi o sono não é porque o vizinho estivesse fazendo batuque, não é porque o cachorro estivesse latindo, não era barulho. Era só pensamento. Eram só pensamentos. Eram barulhos mentais que eu não tinha condições de calar. Ah, Lu, isso acontece comigo. Talvez você diga isso. Eu tenho vários pensamentos assim que eu não controlo, tem muito barulho na minha mente e fica uma loucura lá dentro. É por isso que eu dei 4 aulas da Semana do Recomeço para te trazer consciência de que estes pensamentos devem ser excluídos. Ah, mas eu não consigo excluir um pensamento de medo. Ah, você consegue. Ah, você consegue. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Você não consegue fazer isso com chá, nem com frequência, nem com os cristais, nem com o floral.
nem com uma técnica. Com técnica pior ainda, porque é você quem tem que ter consciência disso. E outro detalhe, tem que querer, porque não adianta de nada eu vir aqui e fazer uma live por semana e dizer pra você, você precisa aprender isso, você vai aprender isso, é fácil, e você faz tudo ao contrário, porque aí eu lavo as minhas mãos. E é bem fácil pra eu lavar as mãos, porque eu sou assim. Quer aprender? Ótimo, eu quero te ensinar. Não quer aprender? Passa. Próximo. Eu sou muito pragmática. Porque isso é uma porta que se abre por dentro. Eu não tenho a chave. Eu bato na porta. E a pessoa que quer abrir a mente, ter expansão, obter resultado, ela abre a porta. Simples assim. Nem antes, nem depois. E isso é base. É para tudo na nossa vida. Mas não dá para ficar criando drama, não dá para ficar aumentando, não dá para ficar pirando, não dá para ficar inventando. Não dá.